Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos e mais esta oportunidade que nos encontramos juntos. E vamos lá então, lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós estamos lá fazendo análise, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O item de análise hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade. Muito bem, vamos lá então. Lembrando que nós já falamos algumas coisas aqui neste capítulo a respeito da fé, do seu entendimento, da sua compreensão, o que significa fé, que é uma virtude, que todos nós a possuímos. Ela não é adquirida, mas pelo contrário, ela é estimulada, porque todos nós a temos, pois faz parte daquele conjunto de virtudes, de atributos que nós recebemos no momento em que fomos criados pela vontade do Pai. Então a fé é mais uma virtude que nós a possuímos, mas que muitos de nós, todos passamos por isso, ainda às vezes nos vemos em situações difíceis de entendimento ou de aceitação, onde nós temos a nossa fé abalada, onde temos essa crença absoluta no Criador e nas suas leis, ainda abalada devido aos acontecimentos da vida. É natural que passamos por essas situações, mas o que não é natural é a persistência com esse tipo de sentimento. Sentimento que tudo está ruim, que nada vai dar certo, que o mundo não tem jeito, que a humanidade está cada vez pior. Isso não é uma verdade. Isso é uma ilusão que nós nos deparamos diante dos acontecimentos da vida, que refletem unicamente o estágio evolutivo em que nós, aqui, espíritos encarnados e desencarnados, atrelados a esse mundo que nos encontramos, esse mundo de desafios, esse mundo de provas e expiações, nos deparamos com esse tipo de comportamento. Então, nós, por incúria, falta de cuidado, desleixo, nós nos deixamos levar pelos sentimentos de desânimo, de desorientação, que nada vai dar certo, que os homens são maus, são assim mesmo e não sei o quê. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa postura, com os pensamentos que nós estamos nutrindo em nossa intimidade. Lembrando sempre o alerta que nosso Mestre Jesus deu e deixou para a gente, né? Para que nós tivéssemos sempre o sentimento da vigilância, a atenção à vigilância, orai e vigiai, manter a conexão com o Criador e vigiar os nossos pensamentos. E dessa maneira, nós então encontramos elementos para fomentar a fé que todos nós temos, mas precisamos estimulá-la. Depende de nós, depende da boa vontade, depende do sentimento, do desejo sincero, para que nós possamos, assim como as demais virtudes, ampliá-la, fomentá-la, estimulá-la. Então a fé é essa crença inabalável no Criador, é saber que nós somos filhos de Deus, é saber que nós somos amparados a todo momento, é saber que o Pai encaminha e coloca ao nosso lado irmãos, amigos, familiares, colegas, muitas vezes desconhecidos, que vai nos amparar, que vai nos dar um alerta, que vai chegar a nós com uma ideia, que vai chegar a nós com um bom conselho, que vai nos amparar nos momentos de queda, porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Nós não ficamos sozinhos. Lembrando
que junto de nós, desde o momento do nascimento, nesse projeto reencarnatório que nos encontramos, todos nós apresentamos, ou seja, nós temos um protetor, um espírito que nos acompanha, muitas vezes em muitas e muitas reencarnações. Portanto, muito mais evoluído, preparado, experiente do que nós, que tem condições para estar ao nosso lado, nos dar bons conselhos e nos aconselhar. Então, dessa maneira, com essa fé que nós nutrimos em nossa intimidade, nós confiamos no Pai e na sua justiça. Sabemos que nada do que nos acontece é por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos perceber os motivos dos acontecimentos com os quais nos deparamos. Muitas vezes situações que nos levam à dor e ao sofrimento. Nós não sabemos, nós não nos lembramos, mas sabemos que a justiça do Pai está presente em tudo. Então, que isso seja por meio da minha fé no Criador e nas suas leis, que isso seja uma força que nós tiramos da nossa intimidade para enfrentar as dificuldades. Então, assim, nós vamos fomentando esse sentimento, essa virtude extraordinária que todos nós temos, que é a fé. O item fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. Esperança, outro sentimento, outra virtude que todos nós temos, mas que precisa ser fomentada também. Ou seja, é acreditar em dias melhores. Através da fé, eu sei que dias melhores virão. Eu sei que as dificuldades que eu estou passando, as provas, as expiações, elas são passageiras. Elas têm um tempo certo de permanência, de existência. Elas não são duradouras. Então, eu sei, por minha fé, que fomenta a minha esperança, que dias melhores virão. Se hoje eu tenho dores e sofrimento, eu sei que amanhã elas irão passar. Eu sei que amanhã eu estarei livre disso. É lógico que com esse entendimento que nós somos espíritos imortais, que nós estamos passando por processos educativos através das diversas reencarnações, eu sei também que pode ocorrer que numa existência reencarnatória toda, desde o meu nascimento até o meu desencarne, pode ser que eu passe por um processo expiatório doloroso que pegue todo esse período. Mas mesmo assim é passageiro, porque fará parte de uma única existência. Numa próxima eu estarei em condições melhores. Então a esperança deve estar presente em nossa intimidade, porque a fé, a esperança me dá força para suportar as dificuldades da vida. E todos nós passamos por dificuldades em todos os aspectos da vida. Pode ser nos aspectos da saúde, nos aspectos das dificuldades corporais, também no relacionamento familiar, no relacionamento com o próximo, no relacionamento profissional, na desavença com o desconhecido. Em várias áreas nós podemos passar por dificuldades que nos trazem dor e sofrimento, mas sabendo que são passageiras, e essa fé e essa esperança me dá forças para suportar essas dificuldades, para trabalhar para que elas sejam diminuídas e superadas em minha intimidade, para que eu não fique nutrindo em mim sentimentos que me causarão dor e sofrimento ainda mais, potencializando as dificuldades naturais desse mundo, que nós precisamos enfrentar. E a fé também é mãe da caridade. Sim, e é pressuposto da caridade.
Porque se eu não tenho fé no Criador, se eu não tenho fé em dias melhores, que é a esperança, como que eu vou ter fé para a prática da caridade para o meu próximo? Então, para eu praticar a caridade, para que eu olhe para o meu próximo e consiga enxergar nele um irmão que necessita de auxílio, eu preciso ter o pressuposto da fé. Sabendo que através do exercício da caridade, que é o exercício do amor, é o amor colocado em execução, em ação, eu sei que aquele ato que eu estou fazendo para o meu próximo vai resultar numa boa situação para ele. Vai trazer para ele um alívio na sua dor. Vai trazer para ele um alívio na sua necessidade momentânea, passageira. Vai fazer com que esse que recebeu aquele ato de auxílio, aquele ato de amor, que ele também se torne uma pessoa melhor do que ele é. Então, eu preciso ter o pressuposto da fé para a prática da caridade, sabendo que aquele que recebeu a caridade, que ele também vai se tornar uma pessoa melhor do que ele é, assim que ele superar a dificuldade que está passando, porque vai ter aprendido, vai ter assimilado o conhecimento daquele que está passando por dificuldade e recebe ajuda. E isso será transmitido para o outro. Então nós enxergamos aqui a compreensão por que esse subtema, esse item, Kardec colocou a fé, mãe da esperança e da caridade, porque mãe é aquele que está à frente, é aquela que vem antes dos filhos. Então, se fé é a mãe e esperança e caridade são filhas da fé, significa que é necessário fomentar primeiro o sentimento da fé, sabendo que a fé, a confiança no Pai, a confiança em Deus, o trabalho incessante na prática das leis do Criador, isso fomenta em nós a esperança. E isso também estimula o exercício do amor ao próximo, que é a prática da caridade. Nós temos que tomar um cuidado. Já falamos alguma coisa a respeito disso, mas sobre a fé irracional, sobre a fé que não é embasada na racionalidade. É até estranho falar, já argumentamos a respeito dessa situação. Se nós estamos falando de fé, nós estamos falando de sentimento, estamos falando de virtude. Muitos dizem que ela não é coerente com a questão da razão, mas é um grande equívoco, porque quando nós fomentamos e estimulamos a nossa fé com base em alguma ideia equivocada, nós, sem o crivo da razão, nós passamos para o fanatismo. Isso é muito perigoso. Daí a ponderação, o bom senso, o equilíbrio da doutrina espírita, que nos orienta para que nós estimulemos a nossa fé, mas de maneira racional, entendendo por quê. Entendendo por quê. Por que estimular a fé no Criador, no Pai? Por que estimular a fé nas leis do Pai? Por que estimular a fé em Jesus? Porque, sem sombra de dúvida, nós sabemos que tudo o que foi feito pelo Pai, tudo o que foi criado, todas as suas leis, tudo isso é para o nosso bem, para o bem dos seus filhos, para o bem das criaturas. Então, nós compreendemos que há necessidade
de mantermos o estímulo da fé, embasada para a prática da esperança e da caridade. E assim nós vamos enfrentando as nossas dificuldades, as dificuldades naturais do estágio evolutivo que nós nos encontramos, as dificuldades naturais de estarmos reencarnados no mundo de provas e expiações. E que dessa maneira nós temos condições de confiar sem sombra de dúvida. Aí está o princípio da fé. Confiar sem sombra de dúvida no nosso Pai e nos ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, esse é uma breve análise que nós fazemos hoje, essa breve reflexão em relação a esse título que nós estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, mãe da esperança e da caridade. Que possamos cada vez mais estimular esse sentimento fundamental em nossa intimidade para a nossa vida. Que Jesus esteja presente na vida de cada um de nós. Que nós possamos ter olhos para enxergar, que tenhamos condições de sentir a presença de nosso Pai, de nosso Mestre ao nosso lado, a nos amparar e nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. Estimulemos a nossa fé. Até o próximo encontro. Tchau!